Ok, vamos ler Marcos 4. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Gente, eu recomendo a vocês, toda vez que vocês começarem a ler um capítulo, vocês observarem bem o primeiro parágrafo, porque ali você vê o ambiente, o que está acontecendo. E eu tenho percebido, à medida que eu estou lendo, que eu nunca imaginei detalhes que estão escritos no primeiro parágrafo de cada capítulo. Então, aqui a gente vê Jesus entrando num barco, indo para o mar, e a multidão na terra, ok? E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Isso é uma coisa muito séria, porque a conversão é escolha do Senhor. É um privilégio a pessoa conhecer, ouvir a palavra, ver os sinais que Jesus estava operando. Mas e nos nossos dias, em que Jesus não está mais aqui, nessa terra? Então, ver a obra da igreja, a obra do evangelho, entender a mensagem do evangelho, deixar o evangelho entrar nela e mudar o interior dela, isso é privilégio, isso é uma escolha que só o Senhor pode fazer, quem e quem não é, não é? Então, desde a época de Jesus, ele já fazia essa dificultalização, se existe essa palavra, essa dificuldade para que as pessoas fossem convertidas. Mas a vós, que no caso ali eram os discípulos, né, vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, né? Então vou ler esse versículo. A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, e ele disse-lhes: a vós vos é dado saber, é do Senhor, saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? É muito simples, essa é uma das mais simples. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Tribulação e perseguição. Depois eu vou falar sobre isso. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas, né, dinheiro, e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra
são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Ontem eu estava lá na igreja e foi uma convocação que o próprio Senhor fez para mim. Tá tendo uma campanha e eu não tô indo na igreja. Eu tô com um problema com o evangelho, com igreja. Tem mais de um ano que eu não dou dízimo direito, mais de um ano que eu não sou frequente, que eu não sou fiel. Vou falar para você, o cúmulo entre todos os problemas que eu já tinha passado, abril de 2011 foi o momento, assim, final de abril, que eu realmente comecei a capengar na minha caminhada com Jesus. Não ia na igreja, cheia de razão, não tiro nenhuma da minha razão, só eu sei o porquê das coisas, ok. Então, nessa capengação, né, nesse tropicar, né, nesse tropeça aqui, tropeça ali, uma pessoa me parou assim numa esquina, vai compensar uma campanha lá na igreja. Eu tô indo. Confesso para você, tem sido uma cruz. A cruz não é o desprazer de ir na igreja, é o motivo que me faz afastar da igreja, né? Então, primeiro dia difícil, segundo, terceiro, ontem foi o quarto dia. Então, eu tô indo. Ontem, o irmão que estava pregando, cada dia uma pessoa diferente tem pregado, esse irmão, ele orou por mim, né? Então, eu falei, eu abri meu coração, né? Ele estava pregando sobre Gideão, os midianitas, né? Então, eu abri, ele falou, né? Na hora que ele for orar por mim, eu falei, olha, eu tô uma pessoa, não quero mais ir pra igreja, eu desisti das pessoas, eu não quero ver pessoas, eu tô bem com o Senhor, mas eu não quero mais ir na igreja, não quero ver pessoas, não quero ver gente, eu não quero ver minha família, lógico que eu não tava falando dos meus filhos, assim, eu desisti de ser humano, completamente, eu não aguento mais, tampar o sol com a peneira, tá doendo, tá uma ferida aqui, um tamanho do mundo. E nisso, gente, o irmão, ele se compadeceu tanto de mim, sabe? Foi o Senhor mesmo ali se compadecendo de mim, porque às vezes as pessoas param de ir na igreja por causa do pecado, porque elas preferem estar em outro lugar. Eu tava assim, dentro da minha casa, dentro do meu quarto. Eu não tenho vontade de pecar, sabe? Essas coisas realmente que eu fazia na minha juventude não era nem porque eu gostava, era realmente fuga. Eu nunca tive esse problema, nossa, vou voltar pra balada, vou voltar, e sabe, eu não tive esse problema, porque eu não ia pra balada por prazer mesmo, era por fuga, até que o Senhor me resgatou. Então, assim, quando existe pessoas, seres humanos que se passam por demônio na sua vida, né, elas escolhem, assim, você pode exortar e dizer para elas, não age como demônio, não seja um demônio na minha vida, mas tem pessoas que realmente tiram da igreja, elas têm essa vontade, elas têm esse empenho, elas têm esse prazer de te entristecer continuamente, porque também não, eu sou uma pessoa muito resistente, eu não desisto fácil, sabe? E quando eu cheguei de, assim, 19 anos de convertida a desistir de igreja, a coisa era séria. Você pode entender, você pode crer no que eu estou falando. Eram coisas assim substanciáveis, coisas que eu poderia, assim, se eu tivesse que comparecer diante do Senhor e falar para ele, olha, lembra daquele dia, lembra daquele outro dia, eu cansei, humanamente cansada de insistir, de dar chance, sabe, de insistir. Gente, mas o irmão, ele não me exortou, ele não me condenou, ele viu minha dor. Ele falou, Senhor, cura essa ferida. E aí, parece uma coisa simples, mas para mim significou muito, porque eu estava indo para a morte. A morte, eu estava desejando morrer, assim. Assim, nessa coisa de você parar de crer na igreja, de querer comungar, de querer ir pro templo. Não, gente, dízimo é o de menos. Eu não tô nem falando com você.
voltar para a igreja porque você tem que dar dízimo. Gente, o Senhor, deixa eu te explicar uma coisa. O Senhor, Ele está interessado nas pessoas, Ele não está interessado no dinheiro das pessoas. O Senhor criou os céus e a terra. Quem é interessado em dinheiro, quem amaldiçoa o outro ser humano que não está dando dízimo, é o próprio ser humano. É um outro ser humano que interessa por dinheiro. Mas o Senhor, o que habita lá nos céus, que está no alto e sublime trono, ele pouco se importa com o que você faz com o seu dinheiro, tá? Então você fique tranquilo. Então o irmão pegou e até porque não é uma coisa particular minha, eu acho que a maior perda da igreja não é diante das pessoas não convertidas, mas sim as pessoas convertidas que desistem de ir na igreja por causa dos demoninhos humanos, das pessoas humanas que têm completo Satanás dentro delas, entendeu? Eu te provo isso biblicamente, porque Satanás entrou no Pedro quando Pedro não queria que Jesus morresse, quando queria que Jesus ficasse vivo forever, tá? Satanás entra no crente, Satanás entra no Pedro, pode até entrar em mim, se eu deixar, né? Enfim, eu sei que mais uma vez, e não é que eu tô dando chance para Deus, mais uma vez eu aprendi que o meu negócio é com Deus, não é com o ser humano. Mais uma vez eu estou aprendendo a amadurecer e a não me chatear com o ser humano, conviver com o ser humano, porque na casa do meu pai é cheio de ser humano, inclusive eu, mas eu não quero ser demônio na vida de ninguém, para fazer pessoas se afastarem da igreja, para fazer pessoas se entristecerem, desanimarem com Deus, com o evangelho, por minha causa, correto? Eu peço ao meu Senhor que se algum dia ele ver o Satanás assim em mim, duas coisas. Primeiro ele expulsa, depois me mata. Sabe? Porque eu não admito ter essa ambiguidade. Ser usado por Deus, ser usado por Satanás. Usado por Deus, usado por Satanás. Eu quero edificar as pessoas porque elas precisam de Deus. Amém? Então, mais uma vez, o Senhor me levantou, me leu, me escaneou, leu meus pensamentos, sondou meu coração. Ok? E a gente é para ser aos olhos do mundo, né, que tem gente que não gosta que eu fale nesse tom, a gente é para ser perdedor mesmo, sabe? Baixar a cabeça, ser humilde, porque ali tá a paz, ali tá a segurança, ali você olha os seus motivos e você escolhe o ser bom, e mesmo que as pessoas sejam malignas, você tem uma obrigação de ser bom, porque é assim que o Senhor Jesus quer. Isso é se parecer com Jesus. Amém? Ainda que os interesses das pessoas. Então, quando você olha para o Senhor, que nunca te desamparou financeiramente, que abriu portas, que te deu bênçãos, você para de se preocupar com o ser humano. Ainda que o ser humano se interesse só pelo seu dinheiro, ou se interesse só pelas pessoas que têm mais dinheiro. Olha, isso é coisa do ser humano baixo, do ser humano carnal, do ser humano endemoniado, né? Não se preocupa não, porque fariseus e líderes de templos são completamente endemoniados, né? Então fica tranquilo, isso é normal, você vai ver isso. E por isso que a gente não deve deixar os espinhos, não deve deixar o Satanás roubar o poder da palavra. A palavra é a semente está sendo semeada. Às vezes eu fico aqui, eu paro e fico, Deus, eu olho para mim mesma, será que eu sou louca de estar fazendo esses vídeos? E, sabe, tem gente que já me chamou de louca dentro da igreja, assim, eu acho que você é louca. Olha, não foi uma nem duas, não, algumas pessoas. Aí eu olho para mim mesma, quando eu reflito isso, duas coisas me fazem, assim, três coisas. Primeiro, eu tô lidando com a palavra. Segundo, eu não tô fazendo nada que eu me envergonhe. Eu faço isso há 3 anos, né? E quando eu lembro das coisas que eu falei, das coisas que eu tenho feito, sabe uma coisa maravilhosa, eu não tenho um pingo de vergonha de estar fazendo o que eu tô fazendo. Então não é nada que eu me envergonhe. Primeiro é a palavra. A palavra é poder, isso aí, inegável. Ninguém questiona isso. A palavra é Deus. A segunda coisa, eu não me envergonho de estar fazendo isso. Não é uma coisa, nossa, eu comecei a fazer isso, eu tenho vergonha do meu passado, da minha atitude, do que eu escolhi fazer. Não tenho vergonha.
A terceira coisa não é para falar de mim, mas quando eu vejo 70 mil views, 70 mil hits, né, nos meus vídeos, eu falo, isso é um número impressionável. Então, infelizmente, número faz diferença, sabe? Não para assim, sabe? Tem gente que tem 200 mil views num vídeo de um dia para a noite, e gente que tá pregando o evangelho, cantando, louvando, aleluia. Eu para mim, uma pessoa que não faz assim tanta diferença aí no mundo, eu não sou famosa, eu não sou conhecida, sabe? Eu não tô passando nada de mim mesma, eu só tô lendo a Bíblia. Eu acho que 70 mil é um bom número. Eu acho, não, é um bom e maravilhoso número. E eu glorifico a Deus que todos esses números vêm por causa da palavra. Tem muita gente com sede. É claro que esses vídeos poderiam ter milhões de audiência já em 3 anos que eu faço, né? Eu comecei em 2010, fevereiro de 2010. Então, são 2 anos e meio, né? De fato. Poderia ter milhões de views, mas 70 mil já é muita coisa. 70 mil é muita coisa. Isso não tem limite, eu sei que só vai aumentar. Um dia eu fazia festa porque era 2 mil. Depois eu fazia festa porque era 11 mil. Hoje é 70 mil. A palavra ela cresce sem limite. Sem limite. Então, meu conselho para você é honrar a igreja. Sabe, é o lugar que existe na terra para a palavra ser pregada. Busca uma igreja que prega a palavra. Lá tem seres humanos. Todo mundo é ser humano, cada um tem seu motivo. Tem gente que serve o diabo e não sabe, não admite, mas serve o diabo, porque o diabo quer tirar você da igreja, o diabo quer que você não comungue, o diabo quer você dentro de um quarto escuro, sozinho, isolado. É isso que ele deseja para você. O diabo quer que você se isole, mas o Senhor quer que a estéril seja alegre mãe de filhos. O Senhor quer que o solitário habite em família. Amém? Então, para uma pessoa, eu sou muito sincera com Deus. Quando meu limite chega no limite, eu falo, eu não aguento. E eu vou vivendo, sabe, sim, mas em nome de Jesus, com mais um consolo, uma compreensão que eu tive ontem da parte do Senhor, mais um renovo, um fortalecimento que eu tive da parte do Espírito Santo. Eu volto a ir na casa do meu pai, eu volto a contribuir para o sustento da casa do meu pai, assim como eu fazia antes, sabe? Então, uma coisa que é boa também é fazer esses vídeos, porque eu me exponho, porque a palavra machuca, a palavra consola, a palavra te confronta. Então é um vídeo, é um diário, it's a diary, mas é um tipo de diário que não é eu que escrevo, o diário eu leio ele já está escrito, mas você vê, não é ambiguidade nem bipolaridade, não arrisque a dar diagnósticos, você não é profissional para dar diagnósticos, mas simplesmente é evolução. Um dia você quer uma coisa, no outro dia você não aguenta lutar mais por aquilo que você quer. E vem o Senhor e te dá uma injeção de ânimo e te chama, né, numa pregação igual de Gideão, de homem valoroso, mulher valorosa, no meio de tanta indignação que a pessoa está por dentro. Porque Gideão estava muito indignado, muitíssimo, muito triste ele estava, né? E sentiu-se abandonado pelo Senhor. Eu nunca me senti abandonado pelo Senhor. O que eu senti é a incapacidade de continuar a andar no caminho do Senhor por causa do ser humano, né? O ser humano é triste, gente. O ser humano, ele entristece outro ser humano. O ser humano, ele é capaz de coisas horríveis e carregando uma Bíblia na mão e pregando a palavra e sabendo o que a palavra diz, né? Então a gente tem que ter cuidado com os espinhos, cuidado com as aves, cuidado com os demônios mesmo. Eles entram em pessoas.
e vem tentar atrapalhar a nossa caminhada, mas como Deus usou uma pessoa na esquina para me chamar para essa campanha, e eu fui para essa campanha, e assim, não querendo ir, nem no primeiro, sabe, a medida. Então hoje eu vou, se eu falar para você, nossa, tá soltando foguete, tá fazendo festa, não tô, o Senhor é testemunha, mas com o coração assim, sentindo amor, sentindo-me amada. O Senhor disse para mim ontem, não com essas palavras, mas com tudo que aconteceu, tipo assim, filha, nem todo mundo é igual. Nem todo mundo é igual, e tem irmãos que vão ter amor e compaixão pelo que você tá passando, né? Eu continuo a me honra, porque até você tá o diabo tá cegando tanto seu entendimento, cegando a meu entendimento, que eu não lembrava das coisas boas que o Senhor fez por mim. Eu não conseguia lembrar. E a partir do momento que eu decidi entregar meu dízimo e confessar lá, eu não aguento mais ir na igreja, eu não quero mais ver ser humano, não quero ver pessoas. E o Senhor me trouxe à memória um momento que só Ele poderia ter feito. Aí eu falei, Jesus, eu sempre fui fiel no meu dízimo, sempre fui. Eu passei coisas na igreja, mas o Senhor esteve comigo. Então, por isso, nunca mais eu vou deixar, em nome do Senhor Jesus, ser humano nenhum me afastar da igreja. Pode falar, sabe? A igreja é a casa do meu pai é fiel a mim, eu vou ser fiel ao meu Senhor. Não vou me afastar da bondade do meu Senhor. Amém? E é isso, eu quero estar com o meu Deus, porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Vamos continuar nas parábolas. Marcos 4, versículo 21. E disse-lhes, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama, não vem antes para se colocar no velador, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça, e disse-lhes, atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos ainda acrescentada, porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. É aquela coisa, tem gente que tem dom da multiplicação, tem gente que quer multiplicar, então Deus confia na mão dele, porque ele é um bom investidor de almas, como aquele pastor que eu estava comentando com vocês há uns vídeos atrás, que você chega na igreja dele, primeira coisa, você tem um grupo pequeno, e a igreja tem mais de 50 mil membros, e a segunda coisa, eles evoluem, eles te ajudam na evolução do seu dom, ok? Eles não suprimem, eles não pegam a sua lâmpada e pum, põe um cesto em cima. Eles querem que aquela lâmpada brilhe. Então, tem pessoas, cada um de uma forma. E dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Eu acho que essa parábola aqui da semente é exatamente o que eu faço. Eu gravo os vídeos e dia e noite, né, no mundo, né, porque eu gravo aqui, eu coloco à noite e a pessoa tá lá de manhã. Olha, gente, é no Japão, é na Austrália, é na Suíça, é em todo lugar do mundo, muito no Brasil, Portugal, Espanha, Itália, aleluias, Estados Unidos, aleluias. Eu durmo, eu acordo e a semente está produzindo, por isso que eu tenho esses números. Porque a terra frutifica por si mesma, né? E dizia, que assemelharemos o reino de Deus? Que mais que o reino de Deus parece? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Então,
tudo que é palavra de Deus, tudo que é Bíblia, vai voltar vazia? De jeito nenhum. Tá produzindo aí na sua vida, na minha vida, que eu tô pregando, sabe? Sem a palavra é viva. A palavra é uma maravilha. Então, ela na palavra, as pessoas encontram abrigo e resposta para esse mundo maligno, caótico que nós vivemos. Então, as pessoas se aninham nessas folhagens, nesse fruto, nessa semente, nessa planta, nessa árvore da vida. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, depois que ele pregou, para essa multidão, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, um monte de barquinho pequeno. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? Gente, vocês têm que entender que Jesus estava cansado fisicamente. Então, é outro aspecto também que eu percebo. Às vezes ele dormiu, não é porque ele é despreocupado. Realmente, esgotamento físico de Jesus fez ele estar dormindo no meio da tempestade. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: porque sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ô, gente, você está vendo os demônios obedecer a Jesus, você está vendo as doenças obedecerem a Jesus, você está vendo Jesus multiplicar pão. Como é que você vai se maravilhar? Jesus tem o controle de tudo: vento, mar, doença, falta de dinheiro, falta de comida, provisão financeira. Jesus tem poder sobre, sabe, a cegueira, o aleijamento, o endemoniamento. Jesus tem um controle, gente. Quando você chama o nome de Jesus, ele resolve. Ele resolve. Então, eu indo naquela campanha, eu provei para o Senhor Jesus, eu tô clamando, é o seu nome. Sabe, eu sentava quieta, ficava quieta, e veio tanta gente me abraçar, assim, me ministrar na minha vida, e é isso aí. Um ao outro ajudou e disse: esforça-te. Hoje eu digo para você: esforça-te. Não deixa ninguém te tirar da igreja, sabe? É um pregador que eu amo muito, sabe, o Caio Fábio. E o Caio fala: tudo bem, você sai da igreja, mas ele congrega, ele tem uma igreja. Então, assim, a igreja é o seguinte: a igreja é a casa do Senhor. Se não tá bem em uma, vai para outra, mas não deixe de ir à igreja. Encontre outra. Se tá difícil, se tá pesado, se houve uma confusão muito grande, você está envergonhado, eu até concordo, sabe? Mas não deixe de ir, não fique trancado no seu quarto. É só isso que eu te falo. Que esse era a minha conduta há mais ou menos meses. Tem meses que eu tô assim, sabe? Cada dia me isolando mais, cada dia me isolando mais. E não, olha, sem complexo de culpa algum, nem com dízimo, nem com não ir na igreja, porque estava cheia de razão, com coisas assim plausíveis, sabe? Argumentos firmes, não é coisa da minha cabeça. E aí, pela misericórdia do Senhor, ele usa uma pessoa numa esquina: vamos, vai ter uma campanha, tá? Eu vou pra campanha. Porque eu senti também que era Deus me chamando. Mas no primeiro dia, luta, segundo, terceiro, no quarto, o entendimento, a consulta particular que eu tive com o Senhor. Vamos dizer que eu tava na fila. Quando você vai pra fila do INPS, INAMPS ou SUS, ou sei lá. Aí você fica lá dias lá pra pegar a bendita da ficha. Então tá, ontem a minha ficha teve ontem, a minha ficha foi dada no primeiro dia, mas a consulta só foi no quarto dia. E se eu desistisse, eu tinha ido embora, não tinha esperado a consulta, amém? Hoje eu estou medicada, hoje eu estou internada. Eu tô internada, eu quero ficar internada um tempo. Internada, recebendo o sorinho, o azeite do Senhor. Aleluia. Então, querido, vá na igreja, viu? A casa do seu pai, na casa de ser humano algum, tá bem? E
Para você, mas eu sei, eu também sabia, mas às vezes precisa ser repetido, porque as dores se acumulam, né? E aí elas, nosso lado humano, sucumbe. Tá vendo Jesus aqui dormindo no meio da tempestade, depois que ele pregou para uma multidão? Era cansaço físico ou não, né? Então ele entende a nossa fraqueza, viu? Ele te ama, ele vai lá te resgatar. Eu espero que eu esteja te resgatando hoje para a igreja, para o dízimo, por amor, sabe? A gente faz essas coisas por amor. A gente ama uma pessoa que é o Senhor, e Deus, ele não é uma pessoa que nos decepciona. Então, por causa dos outros, a gente se afasta da pessoa que a gente mais ama, da pessoa que mais luta por nós, que mais se importa conosco, que é o Senhor. Por causa de pessoas, a gente se afasta do Senhor. Agora, o Senhor sente saudades. O Senhor sabe que não é certo a nossa atitude, mas ele entende da nossa fraqueza. Ele vai lá, estende a mão e diz: olha, um pouquinho mais, o seu caso é comigo, amém? Então assim, eu curo a sua ferida, eu entendo a sua ferida, eu vou curar ela, e eu preciso que você se fortaleça e que continue do meu lado, porque eu sempre lutei por você, assim diz o Senhor. Beijo, até mais. Marcos 5, próximo.